Epístola aos Efésios, capítulo de número 1, ainda estamos no capítulo de número 1. Nós estaremos lendo os versículos 19, 20, 21, 22. Nos diz assim a poderosa palavra de Deus. E qual a excelente grandeza do seu poder sobre nós. Eu estou lendo o versículo 19 do capítulo 1. Do seu poder sobre nós. Repita após mim, por gentileza. Do seu poder sobre nós. Os que cremos. Os que cremos. E a Bíblia continua dizendo, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e pondo-o à sua direita nos céus. Versículo 21. Acima de todo principado e poder, e potestade, e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. Repita após mim, o constituiu como cabeça da igreja. No versículo 23 diz assim, que é o seu corpo a plenitude daquele que tudo cumpre em todas as coisas. Isto é profundo, amados. Então, repita após mim, que é o seu corpo. Nós, a igreja, somos o seu corpo. A plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Estejam assentados, por gentileza, amados, aqui é coisa poderosa que você vai ouvir. Neste momento é algo maravilhoso. A Bíblia está falando de poder aqui, queridos. O apóstolo Paulo, ele que escreveu essa epístola, e o conhecimento que ele possuía do poder de Deus era coisa maravilhosa. Ele recebeu um conhecimento do Cristo crucificado que emanava um poder poderoso, principalmente para a salvação da alma, para a conversão de pessoas e também para a libertação através deste Cristo crucificado. Porque ele sabia algo maravilhoso, ele revela aqui na Epístola aos Efésios. Nós estaremos meditando rapidamente acerca disso. Ele fala aqui no versículo 19 de uma grandeza muito grande de poder. Se você falar só de poder, você já está falando de algo grandioso. Se você falar também de grandeza de poder, você está aumentando este poder, porque é uma grandeza de poder. E ele descreveu esta grandeza de poder sobre excelente. Se você falar de uma excelência de poder, de uma excelência de grandeza de poder, você está falando de algo poderoso. Mas ele fala de uma sobre-excelência, excelência de grandeza. Ele está analisando aqui a morte e a ressurreição de Jesus Cristo, o que proporcionou a salvação de todo pecador, o qual proporcionou também que Deus depositasse sobre Jesus Cristo todos os pecados de toda a humanidade, de todas as gerações, em Cristo Jesus. E isso emanou da parte de Deus um exercício de poder grandioso. Nós podemos dizer que este poder que Deus exerceu na ressuscitação de Cristo Jesus dentre os mortos foi um poder tão grandioso quanto ele exerceu na criação do universo, dos céus, da terra, dos cosmos, dos seres celestiais, da criação do ser humano nesta terra. Deus exerceu um poder grandioso. Este poder foi tão grande que Deus exerceu que no 7º dia ele descansou. Porque Deus executou algo maravilhoso através da fé. Se nós formos ver pela Bíblia Sagrada, nós entenderemos que foi pela fé que Deus criou o universo. E se você ver as Escrituras, você vai ver que a fé é exercida em poder contra poderes que trabalham contrariamente a isso.
Poderes trabalham contrariamente acerca disso. E Deus exerceu com a sua palavra poderosa para a construção do universo, submetendo todas as coisas ao exercício de poder dele. E o apóstolo Paulo está falando este algo grandioso, denominando como sobreexcelente grandeza do seu poder. E dele aponta para algo maravilhoso, porque ele diz que aprove a Deus convergir em Cristo Jesus todas as coisas. Então, simplesmente Deus abraçou todas as coisas e convergiu em Cristo Jesus. Se você estudar um pouco mais a Bíblia Sagrada, você vai ver que Deus, ele deu para Jesus Cristo a autoridade que pertencia a ele, devido ao sacrifício, devido à morte, devido à ressurreição. Nós lemos as Escrituras e nós vemos quando Deus concluir todas as coisas, houver o juízo final, então o Filho pegará esta autoridade que Deus outorgou a Jesus Cristo, o Filho devolverá esta autoridade para o Pai. Quando Cristo Jesus, ele recebeu toda essa autoridade do Pai quando ele ressuscitou dentre os mortos. Na verdade, ele foi ressuscitado pelo poder do Pai. Quando ele foi ressuscitado, ele disse: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Que maravilha! Então o apóstolo Paulo diz algo maravilhoso sobre nós. Essa sobreexcelente grandeza de poder sobre nós. Quem? Os que creem. Sobre nós, os que cremos. E Jesus Cristo, ele começou a descrever um pouco deste poder, quando no momento que ele foi ressuscitado dentre os mortos, ele disse também: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, portanto ide. Pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Você vê, esta crença faz com que uma pessoa seja batizado. Esse batismo não é somente nas águas, mas é algo grandioso, que é ser colocado dentro de Cristo. Quem crer e for batizado, no original quer dizer imerso, será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Ele falando que aquele que não crer não tem participação neste poder, não tem participação nesta glória, não tem o poder da unção, da presença do Deus Todo-Poderoso. É o que crê. E os sinais seguem também os que creem, e vão. Esses sinais seguirão os que crerem em meu nome, expulsarão demônios. Aí ele começa a descrever um pouco deste poder. Cristo Jesus falou acerca disso, quando ele disse: o que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores farão, porque eu vou para a presença do Pai. Então ele começa a descrever um pouco dessa manifestação, dessa sobreexcelente grandeza do poder dele, que o apóstolo Paulo está descrevendo aqui. Ele disse: em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos, e eles ficarão curados. Este poder. Mas preste atenção no que o Espírito de Deus quer nos dizer aqui nesta noite. No versículo 20 diz que ele manifestou este poder em Cristo. Quando que Deus manifestou em Cristo este poder? Ressuscitando-o dentre os mortos. Então, esta sobreexcelente grandeza de poder de Deus, que ele exerceu em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, foi o poder que venceu a morte. Foi o poder que fez Cristo Jesus ressuscitar da sepultura. Foi o poder que derrotou principados e potestades. E como está a batalha aí, meu irmão, minha irmã? Como está a batalha aí? Você está lutando contra principado e potestades, hostes espirituais da maldades. Nas regiões celestiais, eles precisam de instrumentos. Às vezes é uma pessoa, às vezes é um vizinho, às vezes é alguém que te faz alguma coisa, alguém que fala alguma coisa, alguém que calunia, alguém que persegue. Mas Satanás está usando essa pessoa por trás das circunstâncias, porque a sua luta não é contra esta pessoa.
mas é contra principados, contra potestades, contra hostes espirituais da maldade. Os mesmos poderes que tentaram impedir que Jesus Cristo ressuscitasse dentre os mortos, mas porque não foi possível, porque aquele que estava exercendo este poder para ressuscitar Jesus Cristo dentre os mortos é o Deus Criador dos céus e de toda a terra. O Deus que Satanás pensou que tinha enganado lá no princípio, quando induziu Adão ao erro, Eva ao erro, consequentemente Adão ao erro, e devido à atitude errônea de Adão, aquela autoridade que Deus tinha dado ao homem foi tirada. Então Satanás agarrou-se a esta autoridade. O mesmo poder que na cruz do Calvário pensou que tinha derrotado Jesus Cristo. Porquanto o Filho de Deus, o Messias, o prometido, o que fora profetizado no Antigo Testamento, estava agora numa cruz, crucificado. A pior morte da época, uma morte vergonhosa, uma morte de derrotados, uma morte de pessoas que não tinha alguém para interceder por ela, porquanto era uma morte dos piores bandidos que faziam atrocidades, e lá estava o Filho de Deus, o prometido, o Messias. Só que Deus ia confundir Satanás sua própria estultícia. Eu tenho uma novidade para você. Deus está usando este problema, esta dificuldade, para confundir Satanás, para te dar uma vitória grandiosa. E haverá comemoração, haverá glória, haverá presença do Deus Todo-Poderoso. Ressuscitou dentre os mortos. Então, quando Cristo Jesus foi ressuscitado dentre os mortos, a morte foi vencida, o pecado foi derrotado, porquanto o pecado escravizava. Quando Cristo ressuscitou dentre os mortos, porquanto fora colocado sobre ele o pecado de toda a humanidade. Então, como ele ressuscitou dentre os mortos, o pecado, os grilhões do pecado também foram quebrados. E a sepultura foi vencida pelo seu Deus. Ele trouxe, está lá em Apocalipse 1,18, a chave da morte e do inferno. Isso quer dizer que ele arrancou a autoridade da morte e arrancou o poder de condenação pertencente a Satanás, o qual exercia a autoridade. Em suma, ele estava dizendo: a autoridade é minha agora. Ele já tinha autoridade sobre a morte, mas ele não tinha legalidade para agir sobre a morte, porquanto o homem tinha pecado. E a Bíblia diz que todo aquele que pecar, a consequência é a morte. Deus não poderia exercer um poder dos céus, simplesmente agir, não. Cristo Jesus teria que passar por isso, porque Deus queria fazer algo maravilhoso, Ele queria te salvar. Ele queria ver você sentado aqui. Como era a sua vida antes? Ser tirado, arrancado desta vida, Deus não poderia tirar se alguém não tivesse morrido por você. Se alguém não tivesse experimentado a morte por você. Então, no momento que você creu, o poder de Deus se manifestou porque alguém morreu por você. Deus não poderia simplesmente: eu quero salvar tal pessoa, eu quero salvar tal pessoa e pronto, não. Mas a partir do momento que alguém morreu e alguém ressuscitou, este alguém é o nosso Cristo
bendito e abençoado. Quando alguém reconhece Jesus Cristo como Salvador, confessa a Ele como Senhor, Deus manifesta a glória dele, a morte tem que recuar, Satanás tem que recuar, o pecado é quebrado, a glória de Deus se manifesta e Deus começa a exercer poder, autoridade e unção, reconstruindo algo maravilhoso na vida desta pessoa. A sua vida está em reconstrução, meu irmão e minha irmã. É por isso que existe luta, batalha, mas a presença de Deus vai te alcançar nesta noite. Deus fez algo maravilhoso. Ele levou Cristo à sua presença nas maiores alturas e assentou Cristo Jesus à sua direita, à sua destra. Se você ler um pouco mais, se aprofundar um pouco mais nas Escrituras, você vai ver que assentar à direita é sinal que alguém está exercendo o poder daquele que está no trono. Você já ouviu alguém falar, você é meu braço direito? Deus colocou aquele que morreu por você, aquele que fez por você, aquele que tomou pecados, seus pecados sobre ele, aquele que experimentou a morte por você, aquele que esteve frente a frente com Satanás e todos os demônios que lutam contra você. Então Deus ressuscita Cristo Jesus dentre os mortos. Eu quero que você saiba que os arquitetores, aqueles que estão pelejando contra você, já foram derrotados. Não é que vão ser derrotados, já foram derrotados por Cristo Jesus. Quando ele ressuscitou, foi ressuscitado pelo poder do Pai na cruz do Calvário. Então vai dando glória aí, meu irmão, porque ninguém tira o que é teu, ninguém rouba o que Deus te deu. E Satanás pode bagunçar, pode armar o que for, o que é teu e o que é teu é a morte e ressurreição de Cristo Jesus. O que é teu é o Espírito Santo da promessa que Deus te selou com o Santo Espírito. Então vai dando glória aí, porque a vitória está batendo a tua porta. E Satanás mais uma vez vai entender que lutar contra o Criador dos céus e de toda a terra não tem como, porque Ele é o Senhor. É por isso que a vitória, o poder, a presença e a unção de Deus vai se manifestar nesta noite. E já tem pessoas marcadas aqui. Deus já está marcando pessoas que estão num sofrimento muito grande, mas vai experimentar o poder de Deus nesta noite. O mesmo poder que manifestou em Cristo Jesus, o poder que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, o poder que pôs Jesus Cristo à destra de Deus. Então a Bíblia diz assim: acima de todo, acima, 21, versículo 21, acima de todo principado, e poder, e domínio, e de todo nome que se nomeia. Deus foi maravilhoso com Jesus Cristo. Deus falou: estou conjecturando aqui, meu filho, você quis morrer por esta humanidade. Quando você olhou para eles, todos em seus pecados, não mereciam, pois eu vou te exaltar soberanamente. Porque Deus, Ele não só exaltou Jesus Cristo, obreiros, Deus exaltou o nome de Jesus Cristo também. Por isso que quando se fala do nome de Jesus Cristo, Satanás treme, os demônios recuam. Você fala, sai em nome de Jesus Cristo, eles obedecem, porque Deus elevou Cristo Jesus acima de todas as coisas, elevou o nome de Jesus Cristo acima de todas as coisas e disse: igreja, usa o meu nome e faz a minha obra. Não só, o apóstolo Paulo está falando aqui, ele disse, não só
neste século. Ele estava dizendo assim, não só aqui, não só agora, enquanto eu escrevo essa epístola. Não só neste momento, mas também no vindouro. Em suma, em todos os tempos. Enquanto Deus não concluir a obra dele, este nome tem autoridade, tem poder. Ele está acima de principado, poder, potestade, domínio. Todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. Aqui vem um mistério grande aí, meus amados. Vamos dar uma pausa aqui. Vá lá comigo em Efésios capítulo 6 e versículo de número 12. Enquanto você procura aí, eu vou lendo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue. Eu gosto de uma tradução que diz assim, porque não temos que lutar contra seres humanos. Quem que é o instrumento da sua luta? É seu cônjuge? Quem é o instrumento da sua luta? É seu filho? É sua filha? É seu vizinho? É seu colega? É no trabalho? Sua luta não é contra ele não, meu irmão. Sua luta não é contra ela não. Porque não temos que lutar contra os seres humanos. E sim, se nós não lutamos contra os seres humanos, contra alguém nós lutamos. As escrituras dizem quem que é. Contra principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas destes séculos, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. E é luta, hein, meu irmão? O apóstolo Pedro falou acerca desta luta. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. Então ele disse, portanto, resisti-lhe firmes na fé. Por quê? Porque a fé manifesta a autoridade que derrotou estes poderes. Retornamos lá então. Falamos de principados, potestades, hostes espirituais da maldades. E as escrituras dizem assim: que manifestou em Cristo ressuscitando dentre os mortos, pondo a sua direita nos céus, acima de todo principados. A tua luta é contra principados. E poder, a sua luta é contra poderes. E domínio. Amados, Satanás e seus demônios exercem domínio. Tem lugares que reúnem pessoas que usam craques. Tem um principado e potestade exercendo domínio ali, mantendo as pessoas presas. Tem outros lugares que tem uma rodinha de pessoas que bebem. E bebida, e bebida, e bebida. Tem poderes que dominam aquele lugar, mantendo as pessoas presas. É por isso que Jesus Cristo disse: portanto, ide, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Esses sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão serpentes, e se beberem algumas coisas mortíferas, não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos, e eles ficarão curados. Em suma, a palavra está dizendo: olha, vocês vão lá naquela rodinha, vão falar em meu nome, vão libertar as pessoas, e os principados, e as potestades, e as hostes espirituais da maldade, que mantém as pessoas presas, que mantém no pecado, que mantém no vício. Quando você falar o meu nome, a minha glória vai se manifestar, e eles vão bater em retirada. Acima de todo principado, e poder, e potestade, e domínio, de todo nome que se nomeia, não só no presente século, mas no vindouro. Se tem um nome que você esqueceu, está incluído aqui também, meus irmãos.
não somente nesta era. Ou seja, o nome de Jesus Cristo está acima de todo nome. Nos diz assim, no versículo 5: de sorte que haja entre vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Porque Cristo Jesus, para morrer pela humanidade, ele teve que esvaziar-se de sua glória. Ele não chegou para o Pai e falou: Pai, estou em igualdade com o Senhor, eu sou o Deus Todo-Poderoso e não vou me submeter a esvaziar-se da minha glória por causa da humanidade. Não. Ele disse: eis-me aqui, Senhor. Na sua natureza humana, a natureza humana quis dominar Jesus Cristo, e no Getsemane, quando ele começou a experimentar um pouco deste sofrimento, do que seria, ele disse: Pai, se possível for, afasta de mim este cálice. Então o seu poder, no seu espírito, reverteu e disse: contudo, que seja feita a tua vontade. A vontade do Pai era te salvar. A vontade do Pai era te libertar. A vontade do Pai era que você experimentasse essa graça, este poder, esta unção que Deus está te dando neste momento. E não somente experimentar aqui, mas experimentar a glória no momento em que você vive, nas circunstâncias em que você vive. Experimentar este poder e esta glória e ir falar para aquele que está lá fora, no relento, perdido, mendigando, preso em vícios, que existe um Deus que amou ele de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Deus não somente deu seu Filho unigênito, mas castigou seu Filho unigênito. Deus não somente deu seu Filho unigênito, mas dilacerou o seu Filho unigênito. Porque você pensa que o preço do seu pecado foi o quê? Simplesmente Deus disse: eu te perdoo e pronto? Cristo pagou por isso, meu irmão e minha irmã. Cristo pagou o preço por você. Leve a sério a sua vida de servo e de serva. Pague o preço. Não o preço de Cristo, mas o seu preço de ser servo de Deus, serva de Deus. As Escrituras dizem que todo aquele que querem viver piedosamente padecerão perseguição. Então, portanto, levanta essa tua cabeça aí, meu irmão. Você não quer poder? Você não quer glória? Eu penso que você vai receber poder, unção e glória, vai cruzar os braços, sentar no sofá e pronto. Não, isto é guerra, isto é poder. Existem poderes, principados e potestades que não querem esta manifestação nesta terra. Não querem vidas libertas, não querem vidas transformadas, não querem vidas tocadas pelo poder de Deus. Mas vamos entrar na batalha. Vamos entrar na guerra. Comece pelo seu lar, comece pela sua família. Se coloque na presença de Deus e experimente a glória do Deus Todo-Poderoso. E liberta essa pessoa que está na sua família. Liberta ele. Liberta do vício. É crack, liberta. É bebida, liberta. É prostituição, liberta. Os poderes foram derrotados. A glória do Senhor, a presença é dele, a manifestação é dele. E a glória é de Deus que está sobre você. Que sendo em forma de Deus, ou seja, ele era Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Ele disse: Senhor, esvazia, tira de mim, Senhor, que eu quero pôr neles. Tira, me esvazia, que eu quero me manifestar em carne. Eu quero ver a situação do ser humano. Eu quero experimentar o que é ser humano. Eu quero saber o que Satanás anda fazendo. Eu quero experimentar. Esvazia, Senhor. Depois nós vamos comemorar. Isaías lá profetiza acerca da satisfação de Cristo Jesus após a sua morte, após a sua ressurreição. Se quiser, você pode abrir aí em Isaías 53.
Versículo 4. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Foi você que reputou Jesus. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões. Foi suas transgressões que feriu Jesus Cristo. E moído pelas nossas iniquidades. Foram suas iniquidades que moeu Jesus Cristo. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas pisaduras fomos sarados. Jesus Cristo foi pisado, humilhado, para que você fosse sarado, para que você estivesse aqui nesta noite. Você não sabe qual é o poder de Deus, só para você ter a percepção de que existe um Deus. Existem pessoas lá fora dizendo: vamos aproveitar a vida, vamos festejar, vamos para a balada, vamos usar drogas, vamos beber. Não existe Deus, é só nesta terra. Mas você sabe que existe um Deus. Você sabe que haverá uma condenação, haverá um juízo. Você sabe que haverá pessoas salvas, haverá pessoas condenadas. Só em virtude disso é motivo para levantar as mãos e dar glória ao Deus Todo-Poderoso. Porque o que você sabe, mais de 90% da humanidade hoje não sabe. O que você vê, mais de 90% da humanidade hoje não vê. O que você sente, mais de 90% da humanidade não sente. A tua libertação do poder de Satanás, mais de 90% da humanidade não experimenta. Mas você não está nas mãos de Satanás, mas está na onipotente mão do Deus Todo-Poderoso. Este é o Deus que nós servimos. Ele está neste lugar. Ele é poder, Ele é unção, Ele é presença, Ele é glória. Então diz assim: todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca, como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Da opressão do juízo foi tirado, e quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo ele foi atingido. Foi impossível Jesus Cristo viver mais aqui nesta carne, porquanto ele foi arrancado da terra dos viventes, por causa dos nossos pecados, por causa das nossas transgressões. Como principados e potestades, sempre usa pessoas, ele usou pessoas lá. Mas a iniquidade era sua. Mas a maldade era sua. Vai um glória aí, meu irmão. Que Deus poderoso. Há 2000 e poucos anos atrás ele estava te vendo. Vai lá, Jesus Cristo. Com certeza o Pai estava no trono torcendo ela. Vai lá, Jesus Cristo. Vai lá. Até começava a ver. Vai. Chicoteia. E o povo zombando. Não é Deus, desce dessa cruz. E Deus, deixa mais. Deixa mais. Ia vendo João. Ia vendo o irmão Eduardo. Que maravilha. Quem consegue perscrutar a sabedoria do nosso Deus? É por isso que o teu momento está nas mãos do teu Deus Todo-Poderoso. Deus está trabalhando nele. Deus está fazendo. E Satanás vai tentando fazer alguma coisa aí, mas a glória do nosso Deus é maior. Puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico, na sua morte, porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Tentaram fazer de Cristo ímpio. O que o acusador faz? O que o acusador faz? Versículo 10. Todavia o Senhor, quem? Deus, agradou o moê-lo, quem? Jesus Cristo, fazendo enfermar, quando a sua alma se puser por expiação do pecado. Que maravilha, enquanto Deus ia ressuscitando Jesus Cristo dentre os mortos, a expiação do pecado era feita, porque alguém pagou o preço.
A expiação é feita mediante pagamento de um preço. E quando Jesus Cristo morreu, ele pagou o preço, e na ressurreição ele ressuscitou como credor. Quando ele tomou o pecado, seus pecados sobre ele, ele se tornou devedor. Quando Deus castigou, ressuscitou Cristo dentre os mortos, ele tornou-se credor, porque ele pagou o preço por você. Por isso que as Escrituras dizem que nós somos propriedades exclusiva de Deus. E às vezes nós falamos, ninguém manda em mim. Você não é teu, como que você vai mandar em você? Quem manda em você é Deus, meu irmão, minha irmã. Ó, nossa vida é assim, ó. Quando você vê, você está na sepultura. Quem é você? Vale a pena se entregar ao teu Deus. Pare de bater os pés. Pare de se debater. Se entrega a Ele, meu irmão. Se entrega a Ele, minha irmã. Não adianta você se espernear, não. Deixa Ele agir. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Para de se debater. Para de reclamar. Para de ser birrento, birrenta. Para de ser impulsivo. Para de dar ocasião à ira e fazer coisas erradas. Se entrega a Ele. Você é dele. Propriedade, marcado, selado, separado, escolhido. Não tem jeito. Tem jeito mais, amados. Por isso que as Escrituras dizem, o meu justo viverá da fé. Se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Não tem como recuar não, meu irmão e minha irmã. Uma vez que colocou os pés neste caminho, não dá para recuar mais. É levantar a cabeça e falar, Senhor, seja feita em mim a tua vontade. Usa-me como instrumento em suas mãos. Tem lágrimas? Sim. Tem perseguição? Sim. Existe calúnia? Sim. Mas tem poder também. Tem glória também. Tem bênção também. Tem presença também. E tem lugar no céu. Fale para a pessoa que está ao seu lado, tem um lugar marcado para você no céu. Versículo 11 do capítulo 53. O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Olha só. Ele está vendo agora, está satisfeitíssimo. Olha quantos obreiros aqui, olha, dando glória. As irmãs do círculo de oração, irmãos jovens, adolescentes. Isso só aqui na nossa igreja. E ele está vendo no mundo todo. E não somente está vendo essa geração, mas as outras gerações que foram e as que virão também. Ele está muito satisfeito. Então, portanto, a alegria do Senhor é a tua força. Em meio à tristeza, em meio à lágrima, comece a cantar um louvor para Ele. Ele está comemorando. Você consegue comemorar? O escritor aos Hebreus diz, nós os que cremos entramos no descanso. Existe um descanso sabático para nós os que cremos. Porque Ele realizou, Ele fez. Você consegue entrar no descanso de Deus? Em meio a esta luta, em meio a esta batalha, em meio a esta bagunça que Satanás está fazendo? Entra no descanso do seu Deus, meu irmão e minha irmã. Tua vida já foi escrita. Para Ele, a tua história já foi feita. E Ele já está trabalhando através dos servos dEle, porque a palavra já fez. Mas a palavra nos servos, Ele está trabalhando para trazer mais gente ainda.
O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito com o seu conhecimento, meu servo, Deus falando, com o seu, usando o profeta Isaías, com o seu conhecimento, meu servo, Jesus Cristo, o justo, justificará a muitos. Jesus Cristo foi a primícia dos que dormem. Foi o primogênito dentre os mortos, o primeiro. A igreja experimentará isto no arrebatamento, quando os que foram mortos, os que estiverem mortos, ressuscitarão primeiro. Porém nós, que estivermos vivos, seremos arrebatados. Imagina o privilégio da geração que vai ser arrebatada, meus irmãos. Vai ser coisa linda, coisa maravilhosa. Mas nós ressuscitaremos primeiro, caso nós não experimentarmos isso. Então os que estiverem vivos serão arrebatados para estarem com o Senhor nas nuvens. Isto é algo maravilhoso. Pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Aí é coisa maravilhosa. Porque aqui é na ressurreição de Jesus Cristo, quando Jesus Cristo venceu o pecado, a morte, derrotou principados e potestades. Então, pelo que lhe darei, Deus? A parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo. No Antigo Testamento, o despojo era quando alguém vencia uma guerra. O que era de bom, eles pegavam tudo. Ouro, prata, objetos, tudo que tinha valor eles pegavam, animais. Isso significava que eles venceram tal coisa. Então aqui as Escrituras está apontando que Cristo Jesus venceu. Venceu o quê? Principados, potestades, hostes espirituais da maldades. Ele despojou a autoridade deles no lugar onde eles se encontravam, nos lugares onde eles reinavam. E diz assim: na morte ele foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Agora eu vou desvendar um mistério, você vai dar glória aí, meu irmão. Então a Bíblia diz que manifestou em Cristo, ressuscitando entre os mortos, pondo à sua direita nos céus, acima de todo principado, potestade, poder, domínio, todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas aos seus pés. Observe, Cristo, ele foi colocado acima de todos esses poderes. E todos esses poderes foram colocados debaixo dos seus pés. Isso significa que o corpo também recebeu esta autoridade. Diz assim: e sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. Cristo, o Cristo, ele é composto de duas atividades. Não vou dizer duas partes, porque eu estarei separando Cristo. Mas ele é composto de duas atividades. Uma atividade que é chamada de cabeça, que está à destra de Deus, que intercede à destra do Pai, que exerce o poder de Deus contra principados, potestades, hostes espirituais da maldades. E a outra parte é o seu corpo. Quem é o seu corpo? Quem é o corpo de Cristo? A igreja. Tudo foi concedido também para a igreja. Agora nós começamos a entender capítulo 2 da Epístola aos Efésios. Estando nós mortos em nossos delitos e pecado, ou estando vós mortos em vossos delitos e pecados, vos deu vida juntamente com Cristo. Vos deu vida juntamente com Cristo. Vos deu vida juntamente com Cristo. E juntamente com Cristo ressuscitou. Juntamente com Cristo ressuscitou. E o fez, e juntamente com ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Agora começamos a entender porque as Escrituras dizem: não nos deixeis cair.
Satanás, para derrubar o crente, ele joga um anzolzinho lá debaixo. Quero derrubar esse crente. Mas a Bíblia diz: não nos deixeis cair em tentação. Meu amado, a posição que Deus te deu, não vale a pena largar a mão. Não vale a pena recuar. Não vale a pena retroceder. Satanás tem enganado muita gente, se fazendo ser poderoso, se fazendo ser grandioso, se fazendo ser maior. Mas a igreja, juntamente com Cristo, foram colocados acima desses poderes, de principados, de potestades, de hostes espirituais da maldade, para que você possa vencer, para que você possa caminhar, para que você possa experimentar poder de Deus, que é o seu corpo, que é o seu corpo, a plenitude daquele que tudo cumpre em todas as coisas. Ou seja, Cristo assentou-se à destra de Deus, mas Ele está exercendo poder contra demônios, contra principados, potestades. Ele está exercendo poder para libertar o pecador. Como? Através da igreja. Com um punhadinho de poder, não. A plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Então Jesus Cristo disse que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para a presença do meu Pai. Em suma, ele estava dizendo: eu vou para a presença do meu Pai, enviarei o Paracleto. Enviarei o Paracleto, e pelo poder do Paracleto as coisas continuarão. A salvação continuará, a cura continuará, a libertação continuará, pelo poder do Pai, através do Espírito Santo. E onde o meu nome for invocado, a minha presença vai se manifestar com poder.